Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. A nossa porta franca está da divina alvorada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim, a mim, a mim, a porta já me abriu. Perguntar qual ou o que é a porta estreita, o que é a porta larga, é o mesmo que perguntar o que é a árvore da vida, o que é a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, ninguém discute, todos sabem, concordam perfeitamente que a árvore da vida é Jesus. E a árvore da ciência do bem e do mal? A árvore da vida é uma pessoa. É em tipo que a Bíblia foi escrita. E é importante salientar, nenhum teólogo discorda disto. A árvore da ciência do bem e do mal é uma maçã, é a macieira, ou uma outra fruta qualquer? Não, todos sabemos de quem se trata. É claro que teria que ter bem nela, nessa ciência. Caso contrário, o seu mal não poderia operar. O que seria da humanidade sem antibiótico? Mas veja os efeitos colaterais. O grande mal necessário porque faz bem. Alguém diz, irmão Brana, você é um tipologista. Ele responde, sim, Jesus o foi. Veja como foi escrita a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Foi em símbolos, foi em tipos, parábolas, metáforas. Veja a parábola do trigo e do joio. Depois o próprio Senhor Jesus Cristo a interpretou para os seus. Ele disse que quem semeou o joio foi o diabo. É a semente da serpente. Semeou lá no Éden. E quem semeou o trigo foi o Senhor. Foi Deus, lá no ventre de Maria. O diabo semeou o joio no ventre de Eva. Deus semeou o trigo no ventre de Maria.
É perfeitamente claro que Deus semeou através de Adão. Mas todos eles, como Samuel, aguardaram entre aqueles que estavam cá embaixo. E quando Jesus morreu, ele foi lá e destrancou. E eles o cortejaram como Rei da Glória. Quem é que está batendo aí? Abre as portas. Abre, abre, abre. Quem é? É o Rei da Glória. Responderam eles. Então lá estavam indo eles, porque a semente de Deus havia esmagado a cabeça da serpente para eles e para todos os filhos de Deus. Bem entendido. Ela continua como a serpente ferida, mas comendo do pó da terra. Tu és pó, e em pó has de tornar, comendo o homem. Agora, aqui ele está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Existe uma perdição. E muitos são os que entram por esta porta larga. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Continua o mestre dizendo: porque estreita é a porta, tipo, símbolo, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ele disse em São João, capítulo 10, eu sou a porta. Os legalistas tratam de estreitar mais a porta para a igreja, impondo coisas como Paulo disse lá em Colossenses capítulo 2. Todos os legalistas deveriam se familiarizarem com Colossenses capítulo 2, ali pelo fim do capítulo, impondo regras legalistas, estreitando mais, aumentando o fardo. Porque Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, não é pesado. Os legalistas põem chumbo no fardo, estreitam mais a porta além daquilo que ela é. Estreitam mais a mensagem, o evangelho, a doutrina, para fazerem uma igreja santa, entre aspas. O liberalista, por sua vez, enlarguece a porta. É o paradoxo. Um estreita mais, aperta mais, põe mais espinho no caminho, enquanto o outro extremo enlarguece mais. Oh, Deus quer é o coração. O corpo, minha filha, pode ficar aí à mercê da cobiça. Essa é a razão do que vamos ver e ouvir na mensagem do profeta desta era, cujo título é Estreita é a Porta. Não há mais sinceridade entre os cristãos. Isto porque a porta é larga. O que eles desejam mais é dizer: eu sou de tal organização religiosa. A mais velha, a menos velha, a mais nova, a mais pobre, a mais rica. Eu sou isto, eu sou aquilo. Eu falei em línguas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isso, quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Isso significa acomodar-se, enganar-se a si mesmo e aos outros, como disse São Pedro. Certamente o é, porque assim diz a Bíblia.
A chuva cai sobre o justo da mesma maneira como cai sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio. Ela molha o trigo, a lavoura. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso ainda não significa que a sua natureza tem de ser diferente do lado de dentro e de fora. Deus está nos abençoando. Ele está nos mandando chuva. Então o trigo sacode suas folhas, dá glórias a Deus, como bem o faz o joio também. Sacode suas folhinhas, pulam, gritam, falam línguas, curam os enfermos, fazem milagres. Não uma manifestação ou uma demonstração exterior que quer dizer que é trigo, que quer dizer que é vida. Porém, o Espírito do lado de dentro do Deus vivo é a coisa que está lá dentro. Deus vivo que faz essa pessoa uma nova criatura que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Você pode dizer, pregador, você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre estes milhões e 4 bilhões de pessoas no mundo? O profeta diz, eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto, no arrebatamento. Pense nisto. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho, na Bíblia Sagrada. Como foi nos dias de Noé, apenas 8 entraram na arca. Apenas 8 tiveram a fé correta. É certo que enquanto madames, líderes religiosos, políticos religiosos, doutores, não entraram na arca, porca, cadela, cavalo e outros animais entraram na arca. Se salvaram, portanto. Havia muito lugar para a gente, para o ser humano, mas esses lugares ficaram ocupados por animais irracionais, porque podiam obedecer apenas um toque do Criador. E você ainda me pergunta, escuta, e se todo mundo tivesse crido na mensagem de Noé, como caberia aqueles milhões de pessoas na arca? Eu diria para você e respondo categoricamente, como o juízo não caiu sobre Nínive quando Jonas profetizou ali, assim também se os milhões aceitassem a mensagem de Noé, a terra não teria saído do eixo, não teríamos 4 estações, enchentes, secas, frios, calor, etc. O juízo não teria vindo sobre a terra. Mas a que chegou isso? Por que aconteceu? Por que a terra saiu do eixo? Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas. Por causa daqueles que enlarguecem a porta. Filhos ilegítimos começaram a nascer. Sempre foi o casamento errado que trouxe o juízo sobre a terra. Isso borrou tudo. Está vendo? Nós poderíamos permanecer aqui por horas, identificando essas coisas
E você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres, assistindo novelas que retratam o dia a dia da sociedade chamada cristã. Aquele homem com 3, 4 famílias, com cada mulher ele tem um filho diferente. Não é de admirar que eles não possam ver nenhum sinal de Deus para esta era. Não é de admirar que eles não possam crer num profeta, numa mensagem para esta era. Vamos ficar aí pintando um Cristo. Cristo salva. Agora Cristo salva a ecologia, que o homem destruiu. Agora Cristo salva o drogado. Agora Cristo vem botar remendo de pano novo em vestido velho para o rombo ser maior. Ele não vem botar remendo neste mundo religioso. Não. Ele vem queimá-lo. Ele vai construir de novo o Éden. Ele vai demolir. Ele vai explodir esse mundo para fazer tudo de novo. Não é de admirar que eles não possam aceitar o profeta de Deus. O profeta não estreita a porta. Ele não é legalista. Mas também ele não enlarguece a porta. Basta ela ser como ela é. Deixa ela como está, e é o bastante para salvar ou para condenar. Por rejeitar a mensagem da hora, o evangelho revelado, eles estão endurecidos, todavia não menos religiosos e pios, como estava Caim. Caim era religioso e oferecia sacrifício a Deus. Como estavam eles nos dias de João Batista, de Jesus Cristo. Eles não deixaram de ser religiosos, eles não deixaram de ser pios, eles não deixaram de ser dedicados. Não disse Jesus que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mas amantes dos prazeres, dos principais lugares nas sinagogas, na televisão, na sociedade. Eles seriam mais amigos das catedrais, das grandes coisas do que de Deus, do que da mensagem do dia. Foi assim em cada era. Foi assim na era de Lutero, foi assim na era de Wesley e de todos os 7 mensageiros. Por que agora, na hora do 7º, seria diferente? Irreconciliáveis, incontinentes, cruéis e desprezadores daqueles que são bons, eles têm aparência de piedade, mas nega a sua eficácia, nega a palavra. Você sabe que os apóstolos desceram do cenáculo batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Eles estavam ali no poder do Espírito Santo quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele disse que isso não era somente para os judeus, mas seria também para os samaritanos e para todos quantos Deus chamasse. Por isso, a estrada é estreita, porque começa pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai lendo devagarzinho, e veja quando fala em batismo.
Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, Atos capítulo 22, quando Ananias diz para o então Saulo de Tarso, nosso irmão Paulo: levanta-te, vamos, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Mas por quê? Você pode gritar, você pode curar enfermos, paralíticos, cegos, você pode falar em línguas. A fé expulsará os demônios, certamente, removerá montanhas, sem contudo se apartar da iniquidade, do cálice de fornicação, que começou a ser cheio lá no concílio de Nicéia. Os apóstolos saíram batizando lá no cenáculo em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso permaneceu até 325 anos depois de Cristo. Eles viam o Pai no Filho. Eles escreveram que assim como Ele é, o veremos, não os veremos. A Bíblia não diz como eles são, nós os veremos. A Bíblia diz como Ele é, nós o veremos. Mas lá de Nicéia, eles saíram batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e com a doutrina da marca da besta na testa, sem a qual ninguém vai poder comprar nem vender, porque sem ela, quem não crer nela, quem não aceitou essa marca na testa, não pertencerá definitivamente ao Concílio Mundial de Igreja, que é a marca, que é a estátua erigida à besta. Eles não se humilharão, eles são formais. Olhem quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu. Rapidamente ele se arrependeu e Deus lhe amou por isso. Você lhes fale agora de seus pecados, que eles dirão: eu nunca mais voltarei a ouvir esse programa, eu nunca mais voltarei nesta igreja. Por quê? Eles têm muitos lugares para irem, eles têm outras portas, eles têm outras estradas. Eles podem ir para aqueles covis ilegítimos que se conformarão com os tais e cauterizarão suas consciências para se despertarem tarde demais no dia do juízo. Porém, é tempo para que os pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra sem se comprometer o Evangelho, sem estreitar a porta mais do que ela é, e nem tampouco sem enlarguecê-la. Assim é um caminho central, real, o imundo não passará por ele. Legalista é imundo, liberalista é imundo. Os homens deveriam se humilhar e aceitar o Evangelho como ele é. A porta é Jesus. Deus olhando do céu para a terra não viu nem justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Vivíamos louvando juntos aos ídolos muros de condenação. Deus viu nossa necessidade de boa vontade, estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a Agora, porta em nome de Jesus Cristo, em nome dessa porta viva, você terá força, a fé correta para enfrentar a estrada, os espinhos naturais deste caminho, sem nenhum complexo de sofrimento, de aumentar, sem nenhum complexo de penitência. Isso já ficou para trás. É pela fé que você é salvo. Levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo e tome a sua bênção pela palavra que você acabou de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor,
seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche